Fala, GCista, beleza? Vamos resolver questões do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nossa primeira questão diz assim: em uma caixa havia 30 mangas e 30 laranjas. Antônio pegou 30 frutas dessa caixa e Luísa pegou o restante. Qual das afirmações seguintes é sempre verdadeira? Então vamos lá, observe o seguinte: o enunciado disse que Antônio pegou 30 frutas. Não disse quais são, mas observa que ele me disse que essa afirmação é sempre verdadeira. Então observa, na letra A está dizendo assim, ó, Antônio pegou pelo menos uma laranja. Se ele pegou 30 frutas dessa caixa, e se essas 30 frutas forem apenas mangas, então você vai perceber que o item A estaria falso. A letra B diz assim: Antônio pegou quantidades iguais de mangas e laranjas. Se ele pegar somente as 30 mangas, essa informação já não é válida. Letra C: Antônio e Luísa pegaram a mesma quantidade de mangas. Ora, mais uma vez, se Antônio pegar 30 mangas, essa informação estaria falsa. Letra E: Antônio e Luísa pegaram a mesma quantidade de laranjas. Também está falso. Se eu disser que Antônio pegou 30 mangas, com certeza o item E estaria falso. Por que o gabarito é a letra D? Observe que a letra D vai ser sempre verdadeira. Ó. Antônio pegou tantas laranjas quanto Luísa pegou mangas. Então, olha só, imagine o seguinte cenário como a gente já demonstrou. Se Antônio pegar 30 mangas, o que é que resta para Luísa? 30 laranjas. Então, Antônio pegou tantas mangas quanto Luísa pegou laranjas. 30 mangas igual a 30 laranjas. Outro cenário, Antônio pode pegar 29 mangas e uma laranja. Então, nesse caso, sobram 29 laranjas e uma manga para Luísa. Então, dessa forma, Antônio pegou tantas mangas quanto Luísa pegou laranjas. 29 mangas, 29 laranjas. Fora uma laranja e uma manga. Agora, continuando. Antônio, ele pode pegar 28 mangas e 2 laranjas. Consequentemente, sobram 2 mangas e 28 laranjas para Luísa. Consequentemente, Antônio pegou tantas mangas quanto Luísa pegou laranjas. 28 mangas, 28 laranjas, 2 laranjas e 2 mangas. Esse raciocínio ele vai se repetir para todas as outras possibilidades. Portanto, a afirmação de que Antônio pegou tantas mangas quanto Luísa pegou laranjas é sempre verdadeira, independentemente da distribuição específica das frutas entre eles. Portanto, o gabarito vai ser a letra D. Próximo, em 19 de novembro de 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. Esse dia foi a terceira quarta-feira do mês de novembro e ficou marcado na história do futebol mundial. Quais das datas a seguir não pode ser uma terceira quarta-feira do mês de novembro? Então vamos para a nossa solução. Na nossa solução, eu vou pegar a data atual, referente a 19 de 11 de 2025, e subtrair da data anterior, 19 de 11 de 1969. Fazendo essa diferença, eu vou encontrar o total de anos, que seria 56 anos. Tranquilo, pessoal? Nesse intervalo de 69 a 2025, você vai perceber que existem anos bissextos. Os anos bissextos, eles têm um dia a mais. Os anos normais seriam anos não bissextos, que teriam 365 dias. Já os anos bissextos teriam 366 dias. Eu vou ter que verificar quantos anos bissextos existem entre 1969 e 2025. Para saber se o ano é bissexto, você pega esse número, divide por 4, se o resto for zero, ele é bissexto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1972, se eu pegar só o 72 e dividir por 4, você vai perceber o seguinte, ó, seria 1 vezes 4 dá 4, sobra 3. Baixo 2, seria 8. 8 vezes 4, 32, ficaria 0. Beleza? Então já sei que 1972 é um ano bissexto. Tranquilo? Agora observe o seguinte. Se você lembrar das Olimpíadas, elas ocorrem de 4 em 4 anos. Então, anos olímpicos seriam bissextos. Então, por exemplo, 72 mais 4, 76. 76 mais 4, 80.
1980 mais 4, 1984. Observe que eu estava pegando só a parte final, mas você entendeu, né? Então, se eu pegar 1984 mais 4, 1988. Se eu pegar 1988 mais 4, 1992, ou seja, de 4 em 4. Então, se você prestar atenção, quantos anos bissextos eu vou ter entre 1969 e 2025, que seria nossa data inicial e nossa data final de parâmetro para cálculo. Então você vai perceber aqui, ó, que são 14 anos bissextos. Tranquilo, pessoal? Agora, como é que eu faço esse cálculo? Sabendo que são 56 anos. Eu vou considerar todos os anos de 69 a 2025 como sendo um ano não bissexto. Ou seja, eu vou pegar 56 e multiplicar por 365. E o que é que eu vou fazer com os anos não bissextos? Não foram 14? Eu acrescento um dia a mais, ou seja, 14 dias. Então, observa, vai ficar assim, ó, 56 vezes 365 dá 20.440. Só que eu vou somar mais quem? Mais 14 que representam um dia a mais dos 14 anos bissextos. Ou seja, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Consequentemente, são 14 dias que eu tenho que somar ainda aos 20.440, que vai resultar em 20.454. Então, aí seria o total de dias que tem nesses 56 anos, incluindo anos não bissextos e anos bissextos. Tranquilo? Agora eu vou agrupar isso em semanas, lembrando que 7 dias correspondem a uma semana. Então eu vou dividir por 7 para saber o total de semanas. Dividindo por 7, você vai perceber que deu 2.922 semanas exatamente. Então observe o seguinte, se 19/11 de 1969 foi uma quarta e passaram-se exatamente 2.922 semanas, consequentemente, o dia 19/11 de 2025 será também uma quarta-feira. Tranquilo, pessoal? Então descobri qual o dia da semana será 19 de novembro de 2025. Será uma quarta-feira. Tranquilo? Sabendo disso, na questão, ele quer que eu encontre qual o dia da semana não é uma quarta-feira. 14/11 de 2026, 17/11 de 2027, 15/11 de 2028 e 21/11 de 2029. Ora, se eu já sei que 19/11 de 2025 é uma quarta, fica mais fácil comparar com o 19/11 de 2026. Tranquilo? Então olha só, se 19/11 de 2025 foi uma quarta, você vai perceber que 19/11 de 2026, que é o ano seguinte, que é um dia à frente. Ou seja, se é quarta, 19/11 de 2026 será uma quinta. Então, 19/11 de 2027 será uma sexta. Agora observa, 2028 é um ano bissexto. Porque se eu pegar 2028, deixa resto zero. Basta você pegar o 28 e dividir por 4, você vai ver que dá uma divisão exata. Então, olha só, se eu fosse contar como bissexto, sexta, o próximo seria o quê? Sábado. Só que eu vou contar um dia a mais. Então, o que vai acontecer? Vai ficar um domingo. Como é um ano bissexto, conto um dia à frente. Seria domingo. Agora, 19/11 de 2029. Se 19/11 de 2028 for um domingo, então 19/11 de 2029 será uma segunda-feira. Pronto. Agora eu tenho referência para resolver a questão. Ele quer saber se 14/11 de 2026 é uma quarta. Vamos ver? Observe o seguinte, ó. Se eu pegar 14, 15, 16, 17, 18, 19, eu já sei que 19 é uma quinta. Nós temos aqui, ó, 19 é uma quinta. Então, se eu colocar aqui, ó, 19 como quinta, o que vai acontecer? Eu vou ter certeza que o dia 14 será um sábado. É só retornar, ó. Então, observa que o dia que eu estou procurando realmente é a letra B. 14/11 de 2026 não será uma quarta-feira. Agora vamos comprovar os outros, ó. 17/11 de 2027. Eu já tenho o parâmetro, ó, que 19/11 de 2027 foi uma sexta-feira. Então o que eu faço, ó? 17, 18, 19. Então observa que 19 foi uma sexta. Então ficou, ó, sexta, quinta, quarta. Realmente 17/11 é uma quarta-feira. Agora próximo, dia 15/11. Vamos lá. 19/11 de 2028 está sendo um domingo. Então domingo eu pego sábado, sexta, quinta e por último quarta. Então realmente
15/11 de 2028 foi uma quarta. E por último, 19/11 para 21, acrescento 2 dias. Então, comparando 19/11 de 2029 com 21/11 de 2029, 2 dias à frente, seria 19, 20 e 21. Ou seja, segunda, terça, quarta, realmente 21/11 de 2029 seria uma quarta. Portanto, a letra B é o único dia da semana que não será uma quarta, porque 14/11 de 2026 será um sábado. Portanto, realmente, o gabarito é a letra B. Próxima. João está brincando de construir triângulos. Primeiro ele faz um triângulo equilátero de lado igual a 40 centímetros. Observa, como é um triângulo equilátero, todos os lados são congruentes. Então é 40, 40, 40. Em seguida, constrói um segundo triângulo unindo os pontos médios dos lados do primeiro triângulo. Depois, forma-se um terceiro triângulo unindo os médios dos lados do segundo triângulo e assim sucessivamente. Pode-se afirmar corretamente que... Então vamos para a solução. A solução, pessoal, é o seguinte. Eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero ABC. Todos os lados são congruentes, iguais a 40. Ok? E agora eu vou lembrar o seguinte, existe a ideia de base média. Se eu desenhar aqui uma base média, que eu vou chamar de M1 e M2, eu já sei que ela é paralela a BC. E eu sei que ela é a metade de BC. Ora, se BC vale 40, então essa base média aqui vai valer quanto? 20. Se eu desenhar um novo triângulo equilátero, vai ter a mesma ideia. Essa base do triângulo, ela vai ser a metade desse lado maior, que é quanto? 10. Ora, a metade de 20 é 10. E assim sucessivamente, ó. 10, 5, aí vai lá, 2,5, 1,25 e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Agora observa, ó, a letra A diz o seguinte, a soma dos perímetros dos 5 triângulos construídos por João é inferior a 230 centímetros. Lembra que o perímetro é a soma dos lados. Se eu tenho um triângulo, eu vou o quê? Somar 3 lados, ou seja, eu pegar a medida e multiplicar por 3. Dessa forma, a letra A vai ficar como? Ó, 40 vezes 3, como eu falei para vocês, mais 20 vezes 3, mais 10 vezes 3, mais 5 vezes 3, mais 2,5 vezes 3. Por que isso, pessoal? Porque eu estou fazendo o perímetro, somando os 3 lados. Como o 3 eu posso colocar em evidência, vai ficar 3 que multiplica 40 mais 20 mais 10 mais 5 mais 2,5, vai ficar 3 vezes. Quanto é que dá 40 mais 20 mais 10 mais 5 mais 2,5? 77,5. Multiplicando 3 vezes 77,5, você encontra 232,5. Portanto, você observa que o somatório ele é superior a 230 centímetros e esse item ficaria falso. Letra B. Será que o lado do oitavo triângulo é igual a 0,15625? Veja só, se você pegar o lado, ele vai seguir essa sequência aqui, ó. Lado, se aqui for 40, o próximo vai ser quanto? 40 sobre 2, ó, que vai dar 20. O próximo lado, ó, você vai perceber que vai ser quanto? Ó? Vai ser 40 sobre 4, que vai dar quanto? Ó? 10, que está aqui o 10. O próximo vai ser 40 sobre 8, que você vai perceber que vai dar quanto? 5. E assim sucessivamente, ó, que está aqui, ó, 40, 20, 10, 5, e aí vai 2,5. Observa que aqui é como se tivesse, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, aqui, ó, 2, o 4 é 2 elevado a 2, e o 8, 2 elevado a 3, e assim sucessivamente. Para encontrar o valor do lado do oitavo triângulo, o cálculo vai ser feito dessa forma. A medida do lado vai ser igual a 40, que multiplica 1 sobre 2 elevado ao triângulo menos 1. Olha que interessante, ó. Veja se é verdade, ó. Para saber a medida do lado do primeiro triângulo, ó, 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0, 1. 1 sobre 1, 1. 1 vezes 40 dá 40. Tá aqui o valor do lado. Então agora se fosse o segundo triângulo, ó, 2 menos 1, 1. Ou 1 sobre 2. 40 vezes 1 dá 40. Sobre 2 dá 20, ó. Tá aqui o 20. E assim sucessivamente. Então se eu quero o lado do oitavo triângulo, então vai ficar quanto? 1 sobre 2 elevado a 7. 40 dividido por 128 dá 0,3125. E aí você observa que isso aqui ficaria falso, porque ele disse que deu 0,15625. Então realmente você estaria errado.
Beleza. Letra C. O 10º triângulo construído por João tem perímetro maior que 1 centímetro? Então vamos lá. Observa que agora eu não quero o lado, eu quero o perímetro. Então basta eu multiplicar por 3 essa fórmula anterior. Eu pego 40 vezes 3, porque 3 seria correspondente ao número de lados, vezes 1 sobre 2 elevado ao triângulo menos 1. Então ele quer saber o 10º. Então vai ficar 40 vezes 3 dá 120. Vai ficar 120 vezes 1, 120. Não é o 10º triângulo? Ó. 10 menos 1 dá 9. Então ficou 120 sobre 512. 120 sobre 512 dá 0,234375. E observa que esse número ele não é maior que 1 centímetro. Ele é inferior. Portanto, a letra C estaria falsa. Letra D. A soma dos perímetros dos 10 primeiros triângulos é superior a 240 centímetros? O que é que você sabe? Ó? O primeiro perímetro é 40 vezes 3, que são os 3 lados de 40 centímetros. O segundo perímetro é 20 vezes 3. Se eu fosse fazer igual à primeira, eu ia perder tempo. Então, vou fazer o quê? Uma PG, porque a quantidade é maior. Se ele colocasse 12 triângulos, então observe que a quantidade vai ficando maior. E para fazer no braço, isso aí ficaria ruim. Então, eu teria que me lembrar da ideia de PG. Então, como é que eu faria? Ó? Primeiro perímetro, 120, que é 40 vezes 3, porque é 40 mais 40 mais 40. Como eu tenho 40 3 vezes, multiplico por 3 o 40. O segundo, 20. 20, 20, 20. 3 vezes 20. O terceiro, 10 mais 10 mais 10. 3 vezes 10. Então ficaria, ó, 120, 60, 30, 15, 7,5. E assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Agora, como é que eu faço para calcular essa soma? Eu vou lembrar da soma de uma PG. Porque olha só, se eu pegar 60 e dividir por 120, eu encontro a razão. Se eu pegar 30 e dividir por 60, eu encontro a razão. Se eu pegar 15 e dividir por 30, eu encontro a razão 1/2. E é constante. Tranquilo, pessoal? Então seria uma PG cuja razão Q é o meio. Como é que se calcula a PG? Lembra que nesse caso é uma PG finita, porque ele só quer os 10 primeiros triângulos. Então seria o quê? Ó? Soma de n é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Vamos calcular isso aqui agora. Ó. Então vai ficar assim, ó, substituindo. A1, o nosso A1, que é o primeiro perímetro, é 120, vezes a razão, né, o meio elevado a n. São os 10 primeiros triângulos. Tá aqui, ó, S de 10. Então tá aqui, ó, elevado a 10. Menos 1, dividido por Q menos 1. Mas quanto é que vale Q? 1/2. 1/2 menos 1. Agora, ó, 1/2 elevado a 10 vai ficar 1 elevado a 10, que é 1, e vai ficar 2 elevado a 10, que a gente já está acostumado com 1024. Beleza. Agora ficou 1 sobre 1024 menos 1. O que acontece? O MMC é 1024. Então, 1024 por 1024 dá 1, vezes 1 dá 1. 1024 aqui está sobre 1. Ó. 1024 dividido por 1 dá 1, vezes 1 dá 1024. Vai ficar 1 menos 1024. Aqui embaixo, no denominador, a gente também resolveu com o MMC, que é 2. Aí ficou assim, ó, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1, menos, aqui está sobre 1, ó. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 vai dar 2. Isso aqui vai ficar menos 1/2. Repetindo aqui, ó, ficou assim, ó, 1 sobre 1024 menos 1. Então, o MMC é 1024, 1024 por 1024 dá 1, vezes 1 dá 1, menos, que está sobre 1, ó, 1024 dividido por 1 dá 1024, vezes 1 dá 1024. Isso aqui vai ficar quanto, ó? Menos 1023 sobre 1024. Então, beleza. Ó. A soma dos perímetros dos 10 primeiros triângulos é igual a 120, que multiplica menos 1023 sobre 1024 sobre menos 1/2. Observe que está negativo, eu posso cancelar. Ó. Tem menos aqui, ó. Menos, com menos vai embora. Então, vai ficar 120, que multiplica 1023 sobre 1024 vezes 2. Fazendo a divisão de 120 por 8 e de 1024 por 8, você vai perceber que vai dar 15, que multiplica 1023 sobre 128 vezes 2. Aí agora, ó, vou dividir 2 por 2 e 128 por 2, para facilitar meus cálculos. Então vai ficar 15 que multiplica 1023 sobre 128 por 2 dá 64. Multiplicando 15 por 1023 dá 15.345 dividido por 64. Consequentemente, isso vai dar 239,77, que não é superior a 240 centímetros. Portanto, a letra D está falsa. E a última letra, a letra E, vai ficar assim, ó. A soma
dos perímetros de todos esses triângulos, de todos, é igual a 240 centímetros? Então, observa, ó, eu já tenho a minha progressão geométrica, que seria 120, 60, 30, e aí vai, até o infinito, né? Então, para isso, eu vou utilizar a fórmula da PG infinita. Então, vai ficar assim, ó, soma de n é igual a 1 sobre 1 menos q. Ora, eu já sei que a razão é 1 meio, então a PG de razão 1 meio. O primeiro termo é 120, então vai ficar, ó, 120 sobre 1 menos 1 sobre 2. Fazendo o MMC, ó, já sei que está aqui, ó, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então vai ficar 1 meio. Então ficou 120 sobre 1 meio. Observa que eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, vezes 2 sobre 1. 240 como gabarito. Realmente a letra E, a soma dos perímetros de todos esses triângulos é igual a 240 centímetros. Próxima questão. Um curso com 12 professores irá escolher uma diretoria composta por um colegiado de 4 pessoas, que são 4 professores. De quantas maneiras diferentes pode ser construído esse colegiado? Observe que, como não me interessa qual é o professor, na análise combinatória a gente utiliza a combinação. Então, eu vou fazer uma combinação onde eu tenho 12 professores e eu vou escolher 4 para compor um colegiado. Para resolver isso, você lembra o seguinte, ó, como é combinação de 12, escolho 4, eu vou fazer uma divisão, combinação, divisão. Esse número 12, ó, eu vou colocar aqui em cima, e esse 4 eu vou colocar aqui embaixo. Eles vão ter que se multiplicar, ó, 4 vezes a partir do primeiro, onde eu vou decrescê-lo. Então, observa, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó, 4 vezes que eu vou multiplicar, a partir do primeiro eu vou decrescer, ó. 12 vezes 11, decresço, ó, 10, 9, 4, 3, 2, 1. Então, vai ficar dessa forma aí, ó. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então agora eu posso multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12, e posso simplificar 12 por 12. Posso simplificar também um 10 por 2, que vai dar 5. Tranquilo. Combinação de 12, escolho 4, vai ser igual a 11 vezes 5 vezes 9. Isso vai dar 495. Portanto, você marcaria gabarito a letra A. Recentemente caiu uma questão muito parecida com essa no concurso do BNB. A mesma ideia. Próximo, dadas as proposições. Todo número primo é par. Nenhum número composto é ímpar. Pelo menos um número composto é ímpar. Todos os números compostos são pares. Todos os números compostos são ímpares. A negação do item 5 é, então ele quer negar todos os números compostos são ímpares. Para negar, eu posso fazer o seguinte, ó, pelo menos um número composto não é ímpar, existe um número composto que não é ímpar e algum número composto não é ímpar. E lembrando ainda, pessoal, que nunca se nega o termo todo com o termo nenhum e nem nenhum com todo. E nunca se nega o termo todo com todo. Portanto, o gabarito aí vai ser a letra E. Nenhuma dessas proposições citadas acima é a negação da proposição que está aí no item 5. Gabarito letra E. Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material que está aí no link na descrição do vídeo. Revê esse vídeo quantas vezes for necessário. Acesse o meu outro canal, que é o Educa Info. Vou colocar um link para que você possa acessá-lo. Então por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!